Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje falaremos sobre o sentido da vida, qual é o sentido da vida, aqui na parte 2 do Salmo 49. Começamos ontem a primeira parte e hoje a segunda parte. Falamos que o Salmo 49 é um salmo de sabedoria. É um salmo que fala da sabedoria de Deus. Há salmos que são salmos de penitência, há salmos de confissão, há salmos de festa, de júbilo, de celebração, de romaria, mas esse salmo é um salmo de sabedoria. Ele evoca a sabedoria, nos leva a refletir sobre o sentido da vida. E nós vamos começar aqui no verso 12, segunda parte. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Ele fala da finitude do homem, ele fala que nós estamos aqui nestes dias, como todos os outros homens, nós passaremos pela experiência da morte, mas lá na frente ele vai declarar qual é a sua esperança. Mas antes de declarar qual é a sua esperança, ele continua dizendo no verso 13, este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Pausa. Uma pausa na música hebraica aqui. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre ele, a aparência dele se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Até aqui todos são iguais, mas aqui por duas vezes aparece a palavra destino. E eu e você precisamos saber que em Deus há um destino, há um significado e há uma esperança. Todos os homens passarão pela experiência da morte, muitos conduzirão a sua vida, que é destinada à sepultura, até mesmo pela morte. Tive o privilégio de conhecer a cidade do Cairo, no Egito, e lá há 3 grandes pirâmides. Os faraós, eles construíam aquelas grandes pirâmides em vida, se preparando para a morte. Eles gastavam a sua vida com a morte. Eles gastavam a sua vida preparando aqueles grandes túmulos. Homens traziam grandes pedras de várias regiões do mundo para aquele lugar. Um infinito número de pessoas trabalhava para construir aquelas grandes obras, aquelas grandes pirâmides. Por quê? Porque eles gastavam sua vida se preparando para a morte. Isso parece ser sábio, né? Mas aqui fala que este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Fala que como ovelha, o destino deles é a sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Até aqui, tudo bem. Mas no verso 15 começa uma expressão de segurança e de esperança. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Quando tudo acabar, pela fé, eu tenho a esperança de que Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si mesmo. Toda a ideia escatológica de vida após a morte, no Antigo Testamento, ainda não era bem definida como os textos do Novo Testamento. Nós temos lá alguns textos de Paulo que falam sobre isso, em Tessalonicenses, Apocalipse. Nós entendemos e vemos, João fala da vida após a morte, mas aqui isso ainda no coração deles estava sendo definido. Então havia uma esperança, havia uma palavra revelada que dizia, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Porém, havia uma compreensão clara de que ali não terminaria tudo, mas ali seria uma volta para a presença de Deus. O verso 16 diz, não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Então esse salmo evoca a sabedoria que nós temos que ter diante das posses ou da falta delas, diante das situações da vida. Embora em vida ele se parabenize, verso 18, todos o elogiam por você estar prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a sua luz. E termina dizendo, o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Diante de uma vida tão efêmera, diante de uma vida tão passageira, o nosso coração se volta para a nossa única esperança, e a nossa única esperança é o Senhor. Como ele mesmo disse, depois desta vida, Deus me levará para si mesmo. Temos esta convicção que hoje em Jesus nós podemos viver a verdadeira vida.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falou sobre isso. E eu vou preparar um lugar para vocês. Descansamos na convicção, na esperança de que, embora a nossa vida seja passageira, seja apenas uma atribuição temporária, um dia nós podemos estar com o Senhor. Se nós entrarmos pelo único caminho, que é Jesus, sermos guiados pela presença do Espírito Santo que está em nós. Aquilo que o salmista desenvolveu sobre o sentido da vida aqui, nós realmente cremos que é concluído na cidade que tem fundamentos, como diz o escritor de Hebreus. Nós temos uma esperança que a nossa alma não ficará, que não ficaremos naquela sepultura, mas iremos para o Senhor. E sobre esta convicção nós descansamos. Então que o teu coração não esteja apegado apenas nas coisas materiais desta vida, mas do Senhor. Acima de cada desafio, enfermidade, doença, tribulação, que o meu e teu coração possa estar descansando totalmente na presença de Deus. Quero orar com você agora. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tua presença nos dá de fato sentido à vida. Queremos viver o que o Senhor nos chamou para viver. Queremos viver o teu chamado, queremos viver o teu propósito e descansar na segurança da tua salvação. Dê-nos um dia abençoado na tua presença e que a tua paz e que a esperança que a tua palavra nos traz venha realmente nos conduzir em cada desafio deste dia. Em nome de Jesus. Amém.